Olá pessoal, você sabe o que é web? Qual a diferença entre internet e web? Na aula de hoje, nós vamos aprender quais são os recursos disponíveis na web e como eles funcionam. Estão preparados? Bora pro vídeo! A internet é a rede mundial de computadores ou dispositivos computadorizados. Faz parte da internet a estrutura de telecomunicações definida e os dispositivos conectados a essa infraestrutura de telecomunicações. Por isso, a internet é vista como uma rede de computadores de acesso público e ilimitado, não possuindo assim nenhum dono. Embora não exista um dono, existem consórcios internacionais, como a W3C, que têm a tarefa de agregar empresas filiadas na tentativa de definir quais são os protocolos de comunicação utilizados na web, ou seja, quais são as tecnologias que serão adotadas para a comunicação na web. Entre essas tecnologias, existe o endereço de IP, ou Internet Protocol. Para que um dispositivo possa se conectar à internet e se comunicar com outros dispositivos, é necessário que ele receba um número de identificação. Esse número de identificação é conhecido como IP. Para facilitar o acesso a esses dispositivos ou a esses endereços de IP, foram criados servidores de nomes de domínio, ou DNS, que farão a associação desse endereço IP a nomes mais fáceis de serem memorizados. Esses nomes fáceis de serem memorizados normalmente são compostos por o local onde está armazenado o recurso, qual o protocolo que será utilizado para a leitura do recurso e quais são as pastas e subpastas onde o recurso está armazenado. Por fim, qual que é o nome desse recurso. Um exemplo disso seria http://www.ufsm.br/aula1.pdf. O que seriam cada uma dessas partes? A primeira parte, http:// se refere ao protocolo utilizado para comunicação. A segunda parte, www.ufsm.br, quer dizer qual que é o servidor ou o nome do servidor onde está armazenado o recurso desejado. A terceira e quarta partes, que é fundamentos _web e disciplinas, são as pastas e subpastas onde os recursos podem ser armazenados. E por último, aula1.pdf é o recurso que está sendo procurado. Quais são as coisas que nós podemos fazer com a internet? Existem diversas funcionalidades que estão presentes na internet, que são definidas na internet. Uma delas é o correio eletrônico ou e-mail. Em comparação ao correio tradicional, nós temos a troca de mensagens entre remetentes e destinatários com um assunto pré-definido. Então, em um e-mail, sempre nós temos a origem, o destino e qual é o assunto que está sendo tratado. Além disso, nós podemos colocar anexos em nossos e-mails, ou seja, coisas que estão agregadas à mensagem que nós queremos passar. A segunda coisa são transferências de arquivos. As transferências de arquivos permitem que dispositivos permutem ou troquem informações entre si por meio dos arquivos que estão armazenados em um dispositivo serem transferidos para outro dispositivo. Ao contrário do e-mail, essa transferência de arquivos não necessita ter um assunto a ser tratado. A terceira coisa são as conversas em tempo real, ou chats, bate-papos. Os bate-papos ou chat, eles acontecem de forma simultânea em comparação ao correio eletrônico, que pode acontecer em forma assíncrona. No chat, os usuários trocam mensagens
ao mesmo tempo, ou seja, ambos devem estar conectados para receberem as mensagens e enviarem as mensagens. A quarta possibilidade é o acesso remoto, onde de um dispositivo conectado na internet, nós fazemos acesso e controle a outro dispositivo também acessado na web, conectado na web. E a quinta parte é a navegação no hipertexto. A web é uma derivação para a expressão World Wide Web, sendo ela uma das funcionalidades da internet. No caso específico, é a navegação através do hipertexto. O hipertexto, ou hypertext, foi criado por Theodore Nelson na década de 60 para denominar a forma de escrita e leitura não linear. Isso pode ser entendido como uma espécie de texto onde trechos do texto se intercalam com referências a outros textos ou outros trechos. No caso do texto normal, nós temos a ordem ou a estrutura lógica linear do texto, onde nós temos a página 1, depois nós temos a página 2, capítulo 1, depois capítulo 2. Então nós temos uma linearidade, ou seja, uma organização em antecessor e predecessor. No caso do hipertexto, os trechos se intercalam e podem até estar armazenados em diferentes lugares do mundo, como a internet nos possibilita fazer. Então, pessoal, para a gente entender o que é hipertexto, a gente vai entrar aqui na página da Wikipédia. Wikipédia. Vamos buscar aqui na Wikipédia o que é hipertexto. Aqui nós podemos perceber que a página ela contém, além de um texto em sequência, em uma sequência dada, que é esse texto principal, ela possui esses outros links, que seriam, por exemplo, para a página principal da Wikipédia, para outros portais e por aí vai. E também possui ligações dentro da própria página, por exemplo, hipertexto e internet. Esse texto ou essa seção está dentro da página Wikipedia/wiki hipertexto, hipertexto e internet. Então nós temos aqui diversas seções, diversos trechos da mesma página que estão estruturados. Todas essas seções nós podemos perceber que tem algum subtítulo e alguns parágrafos. Então esses são os recursos básicos de um texto para ser colocado na internet ou para ser um hipertexto. A navegação no hipertexto foi proposta inicialmente por Tim Berners-Lee. Ele buscava uma forma de organizar esses textos e pesquisas de forma que os documentos pudessem ser produzidos e interligados e compartilhados. Assim, as pessoas poderiam transferir hipertextos entre si e utilizar esses hipertextos. Esse protocolo é conhecido como HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol. O texto que é transferido pelo HTTP é conhecido como HTML, ou Hypertext Markup Language. Assim, o HTML é uma linguagem de marcação, não de programação, pela qual é possível, por meio de comandos e tags, ou tags, incluir ligações entre textos, inclusive entre materiais publicados em diferentes locais. No caso da internet, mais uma vez, nós podemos ter um texto com conteúdos ou trechos de conteúdos de diferentes partes do globo em uma mesma página. Para fazer a navegação no hipertexto, nós precisamos utilizar um software específico que utilize o protocolo HTTP, que é um protocolo, é um conjunto de regras para que dois dispositivos conversem, e consiga obter os documentos escritos em HTML, interpretar esses documentos e exibir esses documentos ao usuário final. Dessa forma, surge o navegador ou browser. Nós temos como exemplo de navegadores o Edge, o Chrome, o Opera, o Safari e o Mozilla Firefox. São os exemplos mais populares.
A web funciona da seguinte forma: uma pessoa, através do browser ou do navegador, solicita arquivos a uma aplicação servidora. A aplicação servidora envia respostas a essa pessoa em formato HTML. Então, ambas requisições e respostas são feitas por uma linguagem pré-definida, e o protocolo utilizado é o HTTP. As requisições enviadas pelas aplicações clientes, como é o caso do browser, são solicitações ou pedidos de recursos, e as respostas são a possibilidade de obter aquele recurso ou o recurso pré-definido. 3 tecnologias despontam na web. A primeira define quais os trechos que serão exibidos para o cliente. Esses trechos são escritos em HTML. A segunda, como serão estilizados, ou seja, como serão os estilos desses trechos de código que serão apresentados para o cliente. Isso pode ser necessário, por exemplo, para estabelecer qual será a cor do texto, qual será o tipo do texto, o tipo da letra, onde será apresentado cada um dos trechos que serão apresentados pelo cliente ou pelo navegador. A terceira é a necessária para trazer comportamentos às páginas da web. Inicialmente, quando foi criada a web, a ideia era de se criar páginas HTML para cada um dos recursos que seriam apresentados para o cliente. Mas alguns desses recursos podem ser automaticamente criados. Por exemplo, se temos a necessidade de validação de um campo de formulário em uma página, as respostas esperadas para isso já são pré-estabelecidas e só vão variar de acordo com o usuário que estiver acessando aquela página. Por exemplo, vai variar apenas o nome do usuário. Então, nós precisamos de uma linguagem que traga esses comportamentos que já são pré-estabelecidos. No caso, nós devemos utilizar uma linguagem de programação. No nosso curso, nós veremos a linguagem de programação JavaScript. Certinho, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E se gostaram do vídeo, cliquem em gostei e compartilhem com seus colegas. Muito obrigado!